Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, enxadristas e futuros enxadristas. O futuro chegou. Vamos para a nossa aula número 2 do curso. Aprenda a jogar e treinar xadrez, tá bom? O tema da nossa aula é o tabuleiro e a anotação. O tabuleiro de xadrez. O que é o xadrez? O xadrez é uma batalha entre dois exércitos, né? O exército das brancas e o exército das pretas, que representam, as peças, né, do jogo representam batalhas, figuras medievais da Idade Média, como já nós vimos um pouco isso na aula número 1, sobre aquela breve história, né, do xadrez e sobre o que é o xadrez. Então vamos lá. O tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez tem 64 casas. 32 casas brancas e 32 casas pretas. Vejam que nem sempre a casa branca ou mesmo a casa preta está no tabuleiro, no sentido da cor, né? Porque você tem as casas claras e as casas escuras, mas nós podemos chamar, evidentemente, de casas brancas e casas pretas mesmo, que aqui, por exemplo, a casa preta, ela está na cor marrom, tá? Muito bem, vamos lá. E além, nós vamos agora verificar qual é a composição desse tabuleiro, desse campo de batalha, né? O tabuleiro é o campo de batalha, né? É o universo em miniatura, tá bom? Então, vamos lá. O tabuleiro é composto de 8 verticais, tá? Vejam aqui, ó. Correto? Que nós chamamos essas verticais de colunas, tá? Colunas, correto? Então nós temos 8 verticais aqui. Eu marquei aqui, só um instante. E tá bom? Certo. Vocês devem verificar aqui embaixo que cada coluna desta tem uma letra que está identificando ali embaixo, né? Uma letrinha pequena. Por exemplo, essa primeira coluna aqui, ó, é a coluna A. Depois temos a coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e coluna H. Correto? São as verticais do tabuleiro. Além disso, nós temos 8 horizontais, que nós chamamos de fila. Pode chamar também de fileira, tá? Então, são as 8 filas. E cada fila tem um número. Então, vamos lá. Ó, a fila número 1, a fila 2, fila 3, certo? Fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 e fila número 8, correto? Então, no tabuleiro nós temos 64 casas, que são 32 casas brancas e 32 casas pretas, 8 colunas e 8 filas, tá? Além disso, nós temos as diagonais, que são muitas diagonais. Temos diagonais brancas e diagonais pretas, né? Vamos marcar algumas. Vamos começar aqui, ó, marcando a grande diagonal branca. Essa grande diagonal branca, ela tem quantas casas? 8, eu ia falar, 8 já ia falar errado, né? Quantas casas ela tem? É 8 mesmo? É 8. E aqui são a grande diagonal preta, também com 8 casas, certo? E aí tem outras diagonais, né? Por exemplo, uma diagonal que não tem 8 casas, mas também uma diagonal comprida, digamos, né? Tem 2, 3, 4, 7 casas aqui, ó, essa diagonal, tá vendo? Que vai da casa A2 até a casa G8, né? Uma diagonal branca. Vamos marcar aqui uma diagonal
uma diagonal aqui das pretas, por exemplo. Vamos lá. São muitas diagonais, tá? Não vamos marcar todas, não. Ó, essa é a diagonal de cor preta, né? Que tem 7 casas, tá? E tem diagonais bem curtinhas, tá vendo aqui, ó? Olha lá, essa diagonal preta aqui só tem 2 casas, né? E essa diagonal branca, por exemplo, também só 2 casas e seguem outras diagonais, tá bom? Então vocês já identificaram que no tabuleiro de xadrez tem as colunas, tem as filas e tem as diagonais, tá bom? Muito bem, tem uma coisa também muito importante. Quando vocês forem montar o tabuleiro de xadrez, antes de colocar as peças, vocês têm que verificar a posição correta do tabuleiro. E aí é só uma regrinha muito simples e fácil. O canto direito do tabuleiro tem que ser casa branca, tá? Veja aqui, vamos dizer que eu estou aqui jogando tanto de brancas ou de pretas, não vai importar. O canto direito aqui, tá vendo? É casa branca, certo? E o jogador que está lá do outro lado, né? Veja aquele jogador de cima para baixo, né? Então, essa casa aqui, ó, vai ser também o canto direito dele, a casa branca, tá? Bem, tem algo também muito importante para a gente aprender nesta aula, certo? Cada casa tem uma letra e um número, correto? A letra indica a coluna em que aquela casa está, né? E o número indica a fila na qual aquela casa está, certo? Isso é importante também por causa da anotação do xadrez, porque você tem partidas, inclusive, de séculos e séculos atrás, né? E só foram possíveis porque foram anotadas, né? E o sistema que nós utilizamos já há bastante tempo, né? Algumas décadas, que a Federação Internacional de Xadrez considera oficial, é a notação algébrica, exatamente onde cada casa tem uma letra e um número, e a gente escreve, né? Quando vamos jogar uma partida de torneio ou na internet, essas partidas são automaticamente, né, gravadas nesta anotação, né, salvas nesta anotação, correto? Então, nós colocamos primeiro o nome, a inicial, né, do nome da peça, por exemplo, o cavalo. Então, a gente vai escrever um C maiúsculo, tá? Nós vamos ver isso depois com mais detalhes, né? E depois a casa para onde ele vai, certo? E todas as peças assim, o rei primeiro é o R, né? A torre primeiro, a letra T, né? Que começa a inicial da torre. E no caso do peão, não. O peão a gente só coloca a casa. Não colocando a inicial da peça, a gente já sabe que é peão. Mas vamos lá, vamos descobrir aqui o nome das casas. Por exemplo, vou começar com essa casa aqui, tá bom? Vamos lá. Que casa é esta? Pense um pouquinho. Essa casa que eu acabei de marcar aqui, ó, no centro do tabuleiro. Que casa é esta? Basta você olhar qual é a coluna que essa casa está. Coluna E. E qual a fila que ela está? Fila 4. Então, qual é a casa? E4. Sempre primeiro você vai falar a letra e depois o número. Então, esta casa é a casa E4. Por exemplo, essa casa aqui do canto do tabuleiro, que a gente marcou inicialmente, é a casa H1, porque está na coluna H. E na fila 1. E aquela casa lá no outro canto é a casa A8, porque está na coluna A. E na coluna A e na fila 8, né? Vou marcar aqui uma casa aqui. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui para vocês. Por favor, pensem aí. Pensem um pouquinho. Que casa é esta que acabou de ser marcada? Aqui, ó. É a casa F6. Por quê? Porque está na coluna F e na coluna 6. Vamos lá. Vou buscar uma outra casa aqui, tá? Para vocês. Ó, acabei de marcar esta casa aqui. Pense um pouquinho. É muito fácil, né? São coordenadas, né? Isso aí é uma coordenada que indica o nome da casa. Então, nesta casa é a casa A2, né? Porque está na coluna A e na fila 2. Então, isso é muito fácil. Vocês vão, com o tempo, exercitando e jogando.
E não há nenhuma necessidade de decorar, memorizar, porque daqui a um tempo, né, com a prática do xadrez, vocês automaticamente olharam, a casa já sabe o nome, né? E isso ajuda certamente, tá bom? Então, basicamente a nossa a aula número 2 é esta, né? Nós vimos o tabuleiro de xadrez, como ele é composto, né, de colunas, filas e diagonais, né? O nome das casas, a posição correta do tabuleiro antes de iniciar a partida, né? O canto direito tem que ser casa branca, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos ver o nome das peças, todas as peças, e já vamos começar a estudar como cada peça se movimenta e captura, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima!